Caros telespectadores da Ângelos TV, bem-vindos a mais um programa Reflexões sobre o Evangelho. Com a liturgia da Quarta-feira de Cinzas, entramos no tempo santo da Quaresma. Um tempo rico de simbolismos, um tempo rico de significados, liturgicamente muito intenso e que importa dizer uma palavra sobre este tempo que agora começa e que durante 5 semanas mais a Semana Santa nos vai levar ao encontro do mistério maior, o mistério da Páscoa, da morte e ressurreição de Jesus. A Quaresma começou por ser um tempo mais reduzido do que é com este figurino de 40 dias. Começou por ser aquele tempo, aqueles dias imediatamente antes da celebração da iniciação cristã, o batismo, a confirmação e a Eucaristia, que acontecia na noite da Páscoa para os catecúmenos, isto é, aqueles que se preparavam para receber essa iniciação cristã. Aqueles dias, imediatamente antes da celebração do batismo, da confirmação e da Eucaristia, eram dias muito intensos para aqueles que se preparavam para essa celebração e para toda a comunidade, porque a comunidade associava-se na alegria a esse dia, que era o dia em que a comunidade crescia, o dia do batismo dos novos membros que abraçavam a fé em Jesus. E por isso é um tempo que contagiava, aqueles dias contagiavam não só os que iam ser batizados, mas toda a comunidade. A dada altura, esses dias imediatos passam para uma semana e vão se alargando à medida que a Igreja também encontra estabilidade, a partir da paz da Igreja, começa a reorganizar-se nos seus ritos, nos seus costumes e tradições e liturgias, e a Quaresma vai assim, esse tempo que contagia a comunidade toda, vai se alargando até encontrar o figurino dos 40 dias antes da Páscoa, de preparação para a Páscoa. Podemos dizer que no final do século IV, já a Quaresma tem este figurino, com um tempo rico, onde tem na sua motivação essencial o batismo. O batismo é o grande espírito que há de animar todo o tempo da Quaresma. No princípio era só para aqueles que se iam batizar na noite da Páscoa, mas a dada altura toda a comunidade se associa e é convidada a renovar as suas promessas batismais. Ao longo do tempo da Quaresma, o batismo vai estar, digamos assim, sempre como que um motivo que vai aparecendo de muitas formas, desde logo no elemento água, desde logo no espírito do batismo que deve animar aqueles que um dia foram batizados, mas que devem renovar o seu próprio batismo. A Quaresma tem uma série de simbolismos que lhe estão associados e que são muito importantes para vivermos este tempo. Desde logo, é preciso estarmos atentos para que o espírito do mundo não nos impeça de viver com intensidade o espírito da Quaresma. As igrejas vão estar vazias de flores, não há ornamentos, digamos, de festa. A cor litúrgica passa a ser o roxo, deixa de ser o verde do tempo comum para ser o roxo. A cor roxa não é propriamente uma cor de tristeza, pretende ser uma cor que incute interioridade, reflexão, um certo recolhimento. Ao mesmo tempo, a Igreja, desprovida de flores, também não significa luto, não significa tristeza, significa um tempo onde havemos de cuidar e de preparar o nosso espaço para a grande festa da Páscoa que há de chegar. Durante este tempo não se canta o hino do Aleluia, porque é um hino de festa por excelência. E por isso a Igreja, neste tempo que prepara a grande festa da Páscoa, de algum modo deixa de o cantar para depois o poder cantar com mais entusiasmo e com mais vigor. O próprio órgão deve ter uma atitude mais contida, os cânticos também, portanto, sem incutir aquele sentimento da grande festa, mas, de algum modo, deve criar-nos a fome interior para a celebração da Páscoa. Mas, ao mesmo tempo, a Quaresma tem também agregado a si uma série de disciplinas que a Igreja procura incutir nos fiéis para a vivência mais intensa do Espírito, que é precisamente um tempo de oração mais intensa,
um tempo de oração, precisamos de rezar mais. E a Quaresma é um tempo propício para isso. Um tempo de conversão, de mudança de vida. Um tempo de partilha, de vivência da caridade fraterna. Um tempo de jejum e de abstinência. Um tempo rico de simbolismos, de significados, de disciplinas espirituais que nos hão de conduzir a essa grande alegria que é a celebração da Páscoa de Jesus Cristo. O Evangelho do próximo domingo, tirado do texto de Marcos, é, digamos assim, o primeiro episódio da vida de Jesus ao iniciar a sua missão. É um Evangelho que nos convida a tudo isto, que nos introduz em tudo isto que acabei de dizer para exprimir o espírito da Quaresma. Vamos escutar o Evangelho do próximo domingo, porque é ele que nos há de conduzir à vivência do espírito deste tempo, o espírito quaresmal. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Jesus esteve no deserto 40 dias e era tentado por Satanás. Vivia com os animais selvagens e os anjos serviam-no. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a pregar o Evangelho dizendo: Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Palavra da salvação. Marcos começa por apresentar Jesus com esta experiência, a experiência do deserto. Refere Marcos que o Espírito Santo conduziu, impeliu Jesus para o deserto, onde aí esteve 40 dias. E nós havemos de nos interrogar sobre o significado deste tempo de deserto com que Jesus assinala o início da sua missão. O deserto é um lugar de silêncios, é um lugar onde a vozearia do mundo não perturba. É um lugar particularmente indicado para quem quer escutar a voz interior, para quem quer entrar em meditação profunda sobre o significado, como era o caso de Jesus, que estava, de algum modo, precisando como que de uma confirmação da sua missão. É interessante notar um aspecto que eu acho que é fundamental. Jesus vai para o deserto para ouvir a voz do Pai. Vai para o deserto para escutar a missão que o Pai lhe quer confiar e é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. O tempo do deserto é o tempo da experiência da comunhão trinitária de Deus. De algum modo, no deserto, Jesus experimenta a comunhão do Pai, a vontade do Pai, a voz do Pai e a condução do Espírito Santo. Então temos neste tempo de deserto, nesta primeira experiência em que Marcos coloca Jesus, uma experiência intimamente trinitária. Está ali o segredo de tudo o que há de acontecer. Está ali o sentido maior, a comunhão do Filho com o Pai no Espírito Santo, que faz ver com mais clareza o sentido da missão de Jesus. Ao mesmo tempo, a debilidade, a comunhão íntima de Deus Trindade, mas ao mesmo tempo a experiência da debilidade. Jesus encarnou, assumiu a nossa natureza humana e o deserto, por isso, é um tempo também de precariedade, um tempo de debilidade, um tempo de carências e, portanto, Jesus é tentado no deserto. O espírito do mal, o demónio, de algum modo tenta-se aproveitar dessa debilidade física, debilidade humana, para tentar Jesus no específico da sua missão. O demónio não está nada interessado na missão de Jesus e por isso tenta criar obstáculos a que essa missão se realize. Mas Jesus vence o demónio. Esta primeira experiência de Jesus no deserto é também um tempo de revelar isto. Jesus vence o espírito do mal. Isto vai ser determinante ao longo de todo o Evangelho de Marcos, ao longo de toda a missão de Jesus, em todos os evangelistas. O Messias há de ser aquele que vence o demónio. Nós já vimos isto em Cafarnaum, quando Jesus expulsou o possesso, que de algum modo é o primeiro milagre que Jesus faz no relato de Marcos. O primeiro milagre que faz no relato de Marcos é expulsar um espírito impuro na sinagoga de Cafarnaum. Ora, isto é precedido deste tempo do deserto, em que Jesus vence o demónio para deixar
a exprimir a vontade de Deus, a vontade de salvação para toda a humanidade. Então Jesus, no deserto, vence o espírito do mal, vence as tentações do demónio. E o relato é muito curto, e o relato de Marcos é mais curto do que outros evangelistas. Não se detém em pormenores. Vai, digamos assim, direto à essencialidade da missão de Jesus. Jesus venceu o demónio. E ao ouvir dizer que João Batista tinha sido preso, eis que Jesus, de algum modo, encontra nesta prisão de João Batista, digamos assim, aquele momento de revelação que faltava para compreender. Chegou o tempo, chegou a hora. A prisão de João Batista, de algum modo, que obstaculizava a sua missão, a missão do anúncio do reino de Deus, era importante que agora Jesus viesse realizar aquilo que João tinha anunciado. É o tempo da missão de Jesus. Então Jesus vem para a Galileia. Vem para a Galileia anunciar o reino de Deus. E Marcos apresenta-nos nesta pequenina passagem, o Evangelho do próximo domingo é muito pequenino, temos que estar muito bem atentos, porque ele é muito resumido, digamos. É uma espécie de sumário de toda a vida de Jesus, de tudo aquilo que Jesus vai fazer. E então, ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus vem para a Galileia. Fazer o quê? Dizer, o tempo cumpriu-se. Chegou o reino de Deus, está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai. Uma revelação. O tempo cumpriu-se. Este é o tempo da salvação. Um anúncio. Chegou o reino. Uma exortação. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Então, irmãos, esta consciência de que o tempo da salvação chegou é a grande revelação de Jesus. O que Jesus vem dizer ao coração da humanidade, aos seus contemporâneos, a toda a história. O tempo da salvação chegou. Eis a grande revelação. Mas este tempo de salvação é acompanhado de um grande anúncio para todos nós. Então, o reino de Deus chegou ao coração do homem. Chegou o tempo do reino. E isso exige de nós a exortação do arrependei-vos e acreditai. Certamente que este anúncio de arrepender-se e converter-se, a conversão é um espírito que acompanha todo o tempo da Quaresma. Há de suscitar em nós esta vontade de termos um pouco sobre o que é que isto há de significar para cada um de nós. Antes de mais, o darmos-nos conta que este tempo é um tempo de Deus. Nós não estamos a viver um tempo menor. Às vezes há apreciações negativas acerca deste tempo que estamos a viver, desta fase da história conturbada em que estamos. Queridos irmãos, Jesus vem nos dizer, este é um tempo de salvação. Cumpriu-se o tempo. Este é um tempo de edificar o reino de Deus. Deus não se ausentou da história. Deus não está longe do homem. Pelo contrário, está no coração desta história e continua a dizer, o tempo cumpriu-se, este é um tempo de salvação, é um tempo de edificar o reino de justiça, de paz, de amor, o reino da salvação. Mas isso há de ser acompanhado então de uma atitude de todos nós, isto é, a atitude da conversão. E sobre a conversão, gostaria de dizer duas palavras que me parecem fundamentais. Antes de mais, nós estamos habituados a olhar para a conversão como as grandes histórias que acontecem com determinadas pessoas que se convertem porque mudam de religião ou que são ateus e se convertem a Deus. Portanto, há grandes histórias às quais normalmente nós ligamos o sentido da conversão. Converter-se. O que andava longe, converteu-se e aproximou-se de Deus. E este sentido faz, digamos assim, todo jus ao sentido maior da palavra conversão. Mas atenção, há depois a outra conversão, que é aquela conversão diária, de quem quer caminhar no caminho da perfeição, de quem se quer aproximar do amor de Deus, do coração de Deus, e precisa de se purificar em cada dia das pequenas coisas, pequenas ou grandes, que compõem o nosso dia-a-dia e que nos impedem o convívio com os irmãos e o caminho para Deus. E havemos de nos converter. A Quaresma é um tempo oportuno
para esta mudança das pequenas coisas, das nossas teimosias, que é preciso converter, dos nossos individualismos, que é preciso converter, das nossas indiferenças perante os outros, que é preciso converter, das nossas tendências segundo o nosso caráter, da nossa personalidade, que é preciso converter. Muitas vezes damos connosco a dizer, eu cá sou assim. Eu cá sou assim. Ninguém deveria estagnar no eu cá sou assim. É porque, de facto, todos nós devemos ver-nos a nós próprios como pessoas em caminho, como pessoas em mudança, pessoas em transformação, em purificação, a caminhar para melhor. Não podemos repousar-nos sobre as nossas debilidades. Como quem diz, eu cá sou assim. E os outros que me suportem. Não. Há um caminho a fazer. Há um caminho de proximidade que nos leva, digamos, a sermos criativos no caminho da bondade, no caminho da nossa purificação interior, para que o convívio com os outros se torne mais ameno, mais afável, mais segundo esta convivência de irmãos e de amigos que é necessário que aconteça para que a fé atinja o coração da nossa vida e da nossa história. Então o tempo da Quaresma é um tempo de mudar o que é preciso mudar, de converter o que é preciso converter. Dás pouco tempo à família, eis o tempo para dar mais atenção à família. Rezas pouco, eis o tempo oportuno para rezar um pouco mais. Não te interessas pelos outros, eis um tempo de partilha, de concorrer para uma causa grande. Normalmente, os bispos, em todas as dioceses, anunciam uma causa, um motivo para a nossa partilha comum ao longo destes dias. Que bela oportunidade nós temos de nos concentrarmos em socorrer aqueles que necessitam. Uma causa longe ou perto, uma instituição. Normalmente os bispos apresentam um motivo para a renúncia quaresmal, assim chamada, para esta atitude de partilha que deve acompanhar. Não chega eu ter muita pena daquilo que acontece na Síria, daquilo que acontece no Sudão, naquilo que está a acontecer no mundo inteiro, onde há tantos sinais de guerra, de fome, de segregação, tantos dramas. E que eu, muitas vezes, manifesto a minha compaixão. Mas a compaixão há de ser consequente. A compaixão há de ser animada de sinais de partilha. Se eu tenho compaixão com os irmãos que sofrem, então vou partilhar. Vou, de algum modo, daquilo que me faz falta até, ou daquilo que me sobra, eu vou partilhar com aqueles que necessitam. Então, o tempo da Quaresma, podíamos dizer, é um tempo de mais oração, mais conversão, mais partilha, mais amor fraterno. Um tempo até onde a Igreja nos convida às sextas-feiras a termos uma refeição mais ligeira, mais simples. O tempo de abstinência, onde a Igreja nos diz que abstermos-nos da carne pode ser um sinal. É evidente que compreendemos a pedagogia da Igreja. Tenhamos claro, ninguém se vai salvar por não comer carne. Mas até este sinal de em cada sexta-feira decidirmos, hoje não vou comer carne, vou fazer uma refeição mais ligeira. Uma refeição que me leve, de algum modo, a pensar naqueles que não têm o essencial para comer. Deus a mim dá-me a graça de poder ter uma mesa com aquilo que é necessário para a minha sustentação, para a minha dignidade como pessoa. Mas há quem não a tenha. Então, de algum modo, este sinal, que é um símbolo, é um sinal, mas que me deve levar a fazer aproximar daqueles que não têm o essencial. E por isso eu partilho. Por isso, a abstinência da carne em dia de sexta-feira não chega a ficar por ali por não comer a carne. Pelo contrário, deve-me levar à sensibilidade do irmão, à sensibilidade daquele que não tem o essencial e que eu posso chegar até ele num gesto de partilha de amor fraterno. Portanto, a Quaresma é um tempo rico de sinais, um tempo de conversão a que Jesus nos convida e que deve passar por estes sinais concretos, por estas atitudes reais que nos fazem aproximar uns dos outros e todos mais de Deus. Vivamos com intensidade a Quaresma. Cuidado, porque o mundo rouba-nos, tal como o demónio tentou Jesus no deserto.
O mundo também nos tenta nos roubar o espírito da comunhão, da oração, da partilha. Não nos deixemos levar pelo espírito do mundo. A proposta de Jesus é fascinante, porque é uma proposta de vitória sobre o mal, de vitória sobre o demónio. É uma proposta de comunhão entre nós, da comunhão no Espírito, na voz do Pai, na comunhão com o Filho no Espírito. Esta experiência de amor, esta experiência de fraternidade e de comunhão, que no fundo é a grande proposta da Quaresma. Procuremos estar atentos. Procuremos converter-nos onde é necessário converter para que o Espírito de Jesus Cristo esteja cada vez mais intenso ao longo destas semanas da Quaresma. Permaneçamos unidos neste Espírito e certamente irmos surpreender com aquilo que Jesus vai fazer acontecer na nossa vida. Fê-lo outrora em Cafarnaum, com os seus, vai fazer hoje em cada um de nós, porque, mais uma vez, Ele vem até nós para se revelar como o Deus de amor, como o Deus da salvação. Até para a semana, se Deus quiser.